maravilhoso na vida de cada um aqui. Pai, agora que vamos ouvir Tua palavra, que a Tua palavra venha, meu Deus, ao nosso encontro, que a Tua palavra venha satisfazendo, ó Deus, as nossas necessidades. Pai, nós abrimos o coração, abrimos a nossa mente para receber, ó Deus, para entender a Sua palavra. Ministra, Espírito Santo, na vida de cada um de nós, ó Deus, usando o Teu servo, nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém, Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Queridos e queridas, né? Nessa tarde, abra a palavra de Deus comigo em Ezequiel 14, versículo 6. Antigo Testamento, profetas maiores. O livro de Ezequiel, capítulo 14, de 6 a 11. Nós também estaremos projetando lá, o Giovanni vai estar botando para vocês. Ezequiel 14, de 6 a 11. Ezequiel 14, de 6 a 11. Quem está feliz aí com Jesus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás, uma palavra que eu já estive ministrando certa vez para os jovens, e eu senti no meu coração agora ministrar para a igreja, nessa quarta, nessa tarde, aos nossos corações, tá bom? Uma palavra bem interessante, cujo tema é ídolos no coração. Ídolos no coração. É uma palavra que se encontra nesse 14º capítulo de Ezequiel, um dos grandes profetas de Israel, e uma palavra que com certeza tem que nos fazer refletir, né? Será que nós não temos colocado algumas coisas à frente de Deus? O que é um ídolo que pode adentrar no seu coração, afetar a sua fé, corromper a tua vida espiritual, destruir tua vida com Deus e talvez até produzir uma série de pecados, iniquidades, te afastar dos caminhos do Senhor? Sobre isso que nós vamos falar, ídolos no coração. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de destacar isso. O que é um ídolo? Ídolo não é só aquilo que a gente prega contra, né? Aquela imagem de escultura, aquela imagem que as pessoas usam pendurada no pescoço, ou nas suas casas, ou numa determinada igreja aí de predominância na nossa nação. Não é apenas isso, querido. Ídolo no coração é qualquer coisa que tire o primeiro lugar de Deus na sua vida. E o tempo todo nós somos tentados a isso, a colocar várias coisas. Eu vou enumerar algumas delas, talvez existam mais, né? Mas as principais que hoje eu vejo como pastor, que tem feito muitas pessoas tropeçar, que tem corrompido os corações, gerado apostasia, que é o abandono da fé, e gerado toda sorte de pecados e anomalias na vida das pessoas. Então essa palavra é muito profunda. Isso é uma palavra ao povo de Deus, ao povo de Israel, que hoje somos nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então preste bastante atenção, não fique pensando na pessoa lá do lado, o seu parente, o seu amigo. Olhe para dentro do seu coração e deixa Deus falar com você e faça uma análise se não tem nada lá dentro que tem tomado o primeiro lugar que pertence ao Senhor. É uma palavra dura, uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo uma palavra que deve gerar esse chacoalhão em nós, para que realmente tenhamos Deus como primícia, como primeira parte dentro do nosso coração, e possamos viver em plenitude, em abundância na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. Amém? Quem quer ter Deus aí sempre em primeiro lugar da sua vida? Então essa palavra é para você, é para mim, é para nós, filhos de Deus, povo do Senhor, é para nós. Olha o que diz Ezequiel capítulo 14, a partir do 6º versículo. Ezequiel 14, 6, a Bíblia diz: portanto, dize a casa de Israel, ao povo de Deus, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos,
e dai as costas a todas as vossas abominações. Ou seja, o que é uma abominação, gente? É um ídolo no coração. Ou seja, qualquer coisa que tira o primeiro lugar de Deus na sua vida, ela se torna, espiritualmente falando, uma abominação. Por isso precisa ser rejeitado da nossa vida. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, ou seja, se afastar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Ou seja, o ídolo não está lá fora, o ídolo está aqui dentro do coração. E tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio. Ou seja, vergonha, desonra, vai vir sobre a vida dessa pessoa. E eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade, ou pecado aqui, daquele que consulta, será como a do profeta, para que a casa de Israel, em outras palavras, o povo de Deus, a igreja do Senhor, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, pecados, iniquidades, é a mesma coisa. Então disse o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Quem aqui faz parte do povo de Deus? Aí levanta a mão, dá um glória a Deus aí bem alto. Irmãos, essa palavra não é para o incrédulo, não é para o ímpio, não é para aquele que está lá fora, é para aquele que está aqui dentro da casa do Senhor, para aqueles que estão nos ouvindo através da internet, é para aqueles que estão dentro das igrejas, que estão dentro das comunidades cristãs, e que de alguma maneira permitem que uma erva daninha, ou seja, uma semente demoníaca, diabólica, comece a permear os seus corações, estabelecendo dentro dos seus corações um ídolo. Vou repetir: qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Vamos falar junto? Ídolo é qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Deus nos nossos corações. É claro que existem as imagens de esculturas, né? Os santos hoje, toda essa idolatria que nós cristãos evangélicos combatemos tanto. Ou seja, aquela idolatria externa, aquela idolatria que está lá fora. Mas a Bíblia vai além, a Bíblia fala de uma idolatria, um ídolo que permeia, que toma conta do nosso coração. É uma batalha travada não lá fora, é uma batalha travada dentro dos nossos corações. Então, querido, nós temos que olhar para dentro de nós. Será que alguma coisa tem tomado o primeiro lugar que pertence ao Senhor dentro dos nossos corações? E a Bíblia fala aqui de uma série de anomalias: gera iniquidade, né, produz pecado, faz com que a pessoa seja alienada de Deus, ou seja, se afaste de Deus, viva um mundo de fantasia, cai no auto-engano, cai numa série de corrupções, de anomalias de alma, de comportamentos horrendos. Por quê? Porque não discerniu, não percebeu um ídolo no seu coração. Qualquer coisa que tome o primeiro lugar, que pertence ao nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar comigo agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra bendita, porque queremos, ó Deus, ter no nosso coração o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, nós sabemos que o diabo tem semeado joio, tem semeado a sua semente maligna, as ervas daninhas, os engodos, os enganos,
as corrupções, as seduções desse mundo, o mundanismo, no meio da igreja, no meio do teu povo. Pai, muitos têm caído, ó Deus, tropeçado, desviado, se afastado e vivido uma vida fraca, frágil, uma apatia, uma frieza diante do Senhor. Pai, que essa palavra, ó Deus, gere um chacoalhão na nossa vida, gere transformações radicais dentro do nosso coração, na nossa história. Pai, tenhamos o Senhor como Rei soberano da nossa vida, tenhamos discernimento espiritual, tenhamos sabedoria e posicionamento de fé diante do Senhor e diante das pessoas. É o que nós te pedimos de todo o coração. Afasta, quebra, destrói. Nós queremos pisotear, nós queremos destruir, nós queremos, ó Deus, derrubar todo e qualquer ídolo em nossos corações. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. No final é lindo, gente. Se nós realmente, nos convertermos, como diz a palavra, se nós nos apartarmos dos ídolos, como diz ali no versículo 6, e darmos as costas para essas abominações, olha como termina o trecho. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Olha que coisa linda, como ele termina, o profeta. Ele chama o povo ao arrependimento, ele mostra o pecado que está permeando o coração do povo, um ídolo no coração. Ele revela todas as consequências que esse coração que possui um ídolo, qualquer coisa que tome o primeiro lugar que pertence ao Senhor, gera na vida daqueles que têm um ídolo no coração. Mas no final ele termina de maneira gloriosa, esplendorosa, chamando o povo ao arrependimento e dizendo que Deus quer sim ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós precisamos entender, querido, que os tempos do profeta Ezequiel eram tempos difíceis. Era um tempo onde o povo de Israel estava se desviando da fé hebraica, da fé israelita, da fé no Deus de Israel. Eram tempos de apostasia. O juízo estava vindo sobre Israel, era certo, sobre a terra de Israel, sobre a terra de Judá. Deus então envia seu profeta com autoridade, com unção, com graça, para alertar o seu povo como um atalaia nas mãos do Senhor, para alertar o povo, para alertar os reis, para alertar os sacerdotes, para alertar os líderes daquela nação, para que se voltassem ao Senhor. E hoje não é diferente, querido. Nós vivemos tempos difíceis, sim ou não, irmãos? 4,5 milhões de desigrejados, pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que estão tentando viver uma fé solitária, pessoas que não apenas são desigrejados, mas muitos desviados, milhões de brasileiros desviados, que acham que podem viver a vida cristã independente do corpo de Cristo, querido. Isso é um grande erro. Quem é filho de Deus precisa pertencer ao povo de Deus, à casa de Deus, à comunidade dos santos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Imagina eu arrancando o meu dedo, jogando lá no canto. Se eu voltar daqui a 30 dias, o que vai acontecer com esse dedo, gente? Vai estar podre, vai estar morto, vai estar corrompido, vai estar fedendo, talvez até já como pó da terra, destruído, fedendo, horrendo. Assim é o crente que se afasta do corpo de Cristo, do povo de Deus, da comunidade da fé, querido. A apostasia hoje está infestando o que nós chamamos de igreja de Jesus Cristo. Mas o que ocasiona tudo isso? É essa sedução de Satanás, essa sedução do mundo com ídolos dentro dos corações. Fala comigo, ídolo no coração. Esse é o tema da nossa ministração hoje. E eu queria que você pensasse um pouco disso. O povo de Deus, os evangélicos hoje, os cristãos, protestantes, talvez já não tenham mais imagens de escultura nas suas casas. Mas muitos deles têm sido seduzidos por demônios, por mentiras, por enganos. E possuem sim ídolos no coração.
Quais são esses ídolos? Quais são os principais ídolos dentro do coração dos cristãos? E eu pensei um pouquinho sobre isso. O primeiro ídolo que eu gostaria de destacar é o dinheiro. O mais comum dos ídolos. Talvez o maior inimigo de Deus dentro do coração do homem. Não é à toa que Jesus falou: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor Deus, ou então você serve a Mamon. O que é Mamon, gente? Mamon é uma potestade, é um demônio, é um demonião, em outras palavras, que opera de trás das riquezas desse mundo ímpio, que tenta desviar o coração dos crentes, dos cristãos, ao apego pelo bem material, a trabalharem, por exemplo, loucamente e deixarem de lado, por exemplo, as suas famílias. Hoje, como a gente vê isso? Crente trabalhando igual louco e às vezes perdendo a família, perdendo valores fundamentais que Deus ensina, que são mais importantes do que o dinheiro. Muita gente querendo viver uma vida que não pode viver, querendo ter o carro que o outro tem, querendo se exibir, acaba trabalhando loucamente, colocando dinheiro em primeiro plano, idolatrando Mamon dentro dos seus corações, invertendo os valores, dando, por exemplo, mais valor para as coisas do que para as pessoas. Como é comum isso, gente? Nós temos que cuidar, porque nós podemos tropeçar nisso. Dar mais valor para as coisas do que para as pessoas. Agora eu quero te perguntar, do ponto de vista de Deus, gente, quem é mais importante? As coisas ou as pessoas? O ser humano ou o dinheiro é mais importante para Deus? E quantas pessoas, quando reagem diante de um acidente, de uma situação, da perda de um negócio, dão mais valor às coisas, aos bens materiais, do que às pessoas. Olha o que a Bíblia diz, querido: vale mais uma alma do que todas as riquezas desse mundo. Tem gente perdendo alma, tem gente se perdendo como alma, tem gente se corrompendo como pessoa. Por quê? Porque tem valorizado mais as coisas do que as almas, do que as vidas, do que as pessoas. Tem um ídolo dentro do seu coração. O dinheiro, Mamon, é um dos grandes concorrentes de Deus dentro do nosso coração. Por isso nós precisamos combatê-lo. Amém? Por exemplo, hoje existe tanta confusão dentro da casa, dentro das famílias, por causa do quê? Dinheiro. Sai uma herança, aí os irmãos que se davam super bem começam a brigar entre si, porque cada um quer a maior parte. Às vezes sempre tem um irmãozinho mais esperto, que quer a maior parte, se sente no direito de tomar posse da maior parte da herança. Quer dizer, aquela família que até então tinha harmonia, vivia na paz, quando o dinheiro sai ali, irmãos, parece gato e cachorro. Relacionamentos sendo destruídos, famílias sendo destroçadas. Por quê? Quem é o ídolo no coração? Mamon, o dinheiro. E aí nós vemos as pessoas sendo movidas pela cobiça. Cobiça o que é, gente? É desejar aquilo que é do outro. Cobiça é querer aquilo que o outro tem, é achar que aquilo que o outro tem, ele não merece, quem merece sou eu. Isso é cobiça. E a Bíblia diz que nós não podemos cobiçar, o jumentinho do outro, o bem material do outro, a mulher do outro, o marido do outro. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Querer ter a vida que o outro tem. Irmão, viva a sua vida. Amém? Cuidado com a avareza. A avareza é isso, é o apego demasiado ao dinheiro. É diferente da cobiça. Cobiça é querer o que o outro tem. A avareza é segurar demais o dinheiro na sua mão. O dinheiro tem que circular, querido. Deus te abençoou para você abençoar outras pessoas. Amém? Não é para você só guardar para você. Como tem conflito dentro das famílias, dentro dos casamentos, relacionamento com os filhos, entre irmãos, na igreja, por quê? Porque a pessoa só pensa em si.
só quer guardar para si, só segura para si. E tem ainda aqueles mais espertalhões que adoram pular na jugular do outro, sim ou não? Esconde o dele para usar e abusar aquilo que é do outro. Você conhece alguém assim, gente? Ixi, como tem gente assim? Avarenta, é segura para si, não abre a mão para ninguém, não usa de generosidade, não tem misericórdia, só pensa no próprio umbigo. Isso só prova uma coisa, gente: existe um ídolo dentro desse coração. Isso gera corrupção moral, corrupção ética. Basta olhar para os nossos governantes, não é verdade? Os nossos políticos, tanta sujeira, né? Saindo agora na superfície. Graças a Deus por isso, nos últimos 5 anos, a Lava Jato aí tem feito realmente uma reviravolta na nossa nação. Amém? Isso é fruto da oração da igreja, gente. Pessoas que até então eram intocáveis, e tem muitos ainda que têm que cair, em nome de Jesus. A sujeira tem que vir para a superfície para ser tratada. Os corruptos serem punidos. Exemplarmente, as leis precisam ser modificadas. E não essa injustiça que reina, infelizmente, dentro da nossa nação. A justiça precisa ser feita aqui na terra, como também vai ser feita lá no céu. Amém? Não é à toa que Jesus disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Irmão, no céu não existe impunidade. No céu, no mundo espiritual, não existe impunidade. Não existe aquele que acha que pode escapar e que não vai dar nada. Não existe impunidade no mundo espiritual, não existe impunidade no céu. E a terra precisa se alinhar com Deus. Amém? Querido, toma cuidado com o teu coração. Entenda que o dinheiro cai na sua mão para você receber o favor de Deus, mas não só isso. Nós aprendemos com o nosso querido pastor Volteni que nós também temos que exercer o favor de Deus em favor das outras pessoas. Amém? O nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, os nossos irmãos, as pessoas que necessitam, que estão do nosso lado, precisamos ajudar, precisamos nos mover como uma bênção de Deus na vida das pessoas. Será que o dinheiro não tem sido um ídolo dentro do seu coração? Segundo ídolo dentro do coração, querido, hoje muito comum também, tem sido o sexo. O sexo, nós sabemos, dentro da palavra de Deus, é algo lindo, é algo maravilhoso, que Deus criou, não foi o diabo que criou, foi Deus. Deus criou para o contexto do casamento. Para quê, gente? Para que o homem pudesse se multiplicar, ou seja, gerar filhos, deixar um legado. Isso é uma coisa linda, gente. Você gerar um filho para Deus, você deixar um legado, uma extensão da tua própria essência nos seus filhos. Mas também o sexo foi feito para ser desfrutado dentro do lar, como uma espécie de pudim, de recompensa, da cereja do bolo, dentro do casamento. É através do sexo que o casal se liga, através do sexo que o casal desfruta o melhor de Deus, a bênção de Deus ali dentro do lar, é feito para o contexto do casamento. Mas o diabo quer estragar tudo isso. O diabo quer detonar esse projeto tão lindo que Deus fez, chamado sexo. E hoje, para muitas pessoas, o sexo, em vez de ser uma bênção, dentro do contexto do casamento, se torna uma pedra de tropeço. Um ídolo dentro do coração. As pessoas hoje são desenfreadas. Nós vivemos dentro de uma sociedade erotizada. Sim ou não, irmãos? O tempo todo, essa sociedade quer te envolver. Nós vivemos dentro de uma sociedade hedonista, que busca o prazer pelo prazer, não importa as consequências, não importa se eu vou quebrar princípios, valores, o que eu quero é fazer amor, entre aspas. Porque isso não é amor, gente. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios
interesse, não é usar e abusar das pessoas na área sexual. Isso não é sexo segundo o ponto de vista de Deus. Isso não é amor de verdade, gente. O sexo foi guardado para o casamento, para ser desfrutado debaixo da aliança e do pacto nupcial, matrimonial, onde Deus protege e recebe aquele sangue que é derramado. Todos sabem que na relação sexual há a troca de fluidos, a troca de sangue, há um pacto de sangue que é selado no mundo espiritual. Se você faz fora do contexto do casamento, o sangue é derramado diante de um demônio, de um espírito maligno de imoralidade que começa a te perseguir nessa área, gerando insatisfação crônica, culpa, ressentimento, toda sorte de possessividade, ciúme. A pessoa começa a se desfigurar, se despersonalizar, se arrebentar, se destruir, se detonar. E por isso que nós vemos tantas pessoas destruídas hoje, de dentro para fora. Porque tem um ídolo no seu coração chamado sexo. Tem até entidades, deuses falsos, que eram deuses da fertilidade, como por exemplo Afrodite, uma deusa grega da fertilidade, onde nas suas homenagens eram feitos bacanais, orgias terríveis, onde todo mundo pegava todo mundo, homem, mulher, aquela confusão toda. Existe dentro da Umbanda, por exemplo, uma entidade chamada Pombagira, que é um espírito maligno, na verdade é um agrupamento de demônios que trabalham na área da sexualidade, perseguindo as pessoas, derrubando as pessoas, destruindo as vidas, gerando insatisfação crônica e se aproveitando de pessoas que têm carências mal resolvidas, que idolatram os seus sentimentos, que idolatram a sua carência e não se consagram a Deus, mas se deixam desgovernar pela sua carne e pela sua natureza pecaminosa. Gente desenfreada, gente cheia de malícia, gente que arquiteta a iniquidade a partir do coração. A Bíblia diz que a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, coloca a luz ao pecado, e o pecado, uma vez não freado, gera a morte. Gera morte espiritual. E por isso nós vemos tantos cristãos hoje com uma vida espiritual mirrada, uma vida espiritual esfacelada, destruída, porque infelizmente tem o sexo como um Deus, um ídolo dentro do seu coração. O diabo tem pregado isso nas mentes das pessoas, através das novelas, das mídias, de toda a literatura moderna, por exemplo, dizendo que sexo é amor. Dizendo, por exemplo, que se você está sozinho, você está mal. Ah, você está sozinho, você está mal. Você só vai ser feliz se você tiver alguém. Irmão, isso é uma grande mentira. Você pode ser feliz sozinho, gente? Sim ou não? Bem resolvido com Deus? Sim. Às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Sim ou não, irmãos? Sim. É claro que Deus tem um projeto para o casamento, para a família. Nós precisamos da igreja, dos irmãos. Mas quando nós estamos falando da vida sentimental, gente, muitas pessoas acreditam nessa mentira de Satanás. E acabam assumindo o relacionamento, pulando de galho em galho, mudando de namorado igual troco de roupa. Ficam com alianças erradas, relacionamentos equivocados, arrebentando a sua vida espiritual com um ídolo dentro do coração. O diabo quer que você creia que quem está sozinho está mal. Que só quem arruma alguém é que é feliz. E não é assim, gente. A frase do momento é isso: eu quero é ser feliz. Eu estou em busca da felicidade. Como se a felicidade fosse um lugar onde você vai chegar, gente. Não é. A felicidade, irmãos, é um subproduto de uma vida consagrada a Deus. Amém? Não é um lugar onde você vai chegar. A felicidade é um jeito de se caminhar. É um jeito de se caminhar. Caminhando à luz da palavra de Deus. Caminhando na presença do Senhor. Onde Deus será
a maior alegria do seu coração. Tem gente que usa essas desculpas. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Ó, a Bíblia diz isso, mas os tempos mudaram. Ah, pastor, eu tenho necessidade, né? Eu não vou me aguentar. Quando a pessoa fala isso, ela deixa claro quem é o ídolo dentro do coração dela. É o sexo. Tem uma vez um rapaz ainda que virou para mim e falou assim: ah, pastor, você sabe que eu não vou me aguentar, vou arrumar alguém, mesmo que isso contraria a palavra, eu não estou nem aí. Então eu vou para o inferno. Ele falou bem assim, eu fiquei chocado com aquilo que ele falou. Aí Deus me deu graça na hora, eu falei: querido, Deus não quer que você vá para o inferno. Você só vai para o inferno se você assim desejar. Desobedecer a palavra de Deus e continuar no caminho errado que você está tendo. Conserte a tua vida com o Senhor, porque o inferno não é para você, o lugar para você é o céu. Amém? Quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus. Então, irmãos, o sexo tem o seu lugar na vida das pessoas. Dentro do contexto do casamento é abençoado por Deus. Fora dele é uma tragédia pessoal e pode virar até uma tragédia coletiva. Abra comigo, eu quero ler para vocês verem que isso está na palavra de Deus. Não é uma coisa que o pastor Giovanni inventou. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses 4:1, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, nós, ou seja, o apóstolo Paulo falando aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Quem quer viver e agradar a Deus, ele levanta a mão. Então você tem que prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. Você quer viver e agradar a Deus? E olha o que a Bíblia diz na continuação: e efetivamente estáis fazendo, ou seja, estáis obedecendo. Continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Quem é que está dando essa instrução, gente? É o pastor Giovanni? É a Igreja Batista Betel? É o Senhor Jesus, que está usando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, para instruir os crentes aqui neste lugar. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. O quê? A vossa santificação. Que o quê? Que vos abstenhais da prostituição. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu não sou prostituta. Eu não me prostituo. Isso é vender o corpo, isso é demais. Isso é o ápice da corrupção. Não. Irmãos, a palavra aqui no original é porneia, significa qualquer imoralidade sexual. Pode ser fornicação, por exemplo, sexo entre solteiros. Pode ser adultério, sexo onde pelo menos um envolvido é um casado ou 2 casados. Pode ser homossexualismo, lesbianismo, bestialidade, incesto, pedofilia. Todas essas aberrações sexuais que existem hoje estão dentro deste porneia, que significa imoralidade sexual. O que a Bíblia diz? Que vos abstenhais. Ou seja, que você diga não. E que você viva na santificação. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. O quê? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Continuando o 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quem quer santidade e honra na sua vida aí? Levanta a mão. Então presta atenção no que Deus está falando. Que você saiba possuir o próprio corpo, o vaso, em outras versões, em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Lascívia são desejos impuros, descontrolados, concupiscências, luxúria, tudo isso. Como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, quem não conhece a Deus faz isso. Mas quem conhece a Deus não faz isso. Ele segue a vontade de Deus, as instruções do apóstolo Paulo que ele recebeu do Senhor
Jesus. Olha só, no 6, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, ou seja, provoque no irmão sensualidade, sabe, atração sexual, sem que você possa suprir, porque você não é casado com ele. Defraudação é um pecado. Expor os seios, usar roupa indecente, ficar tentando seduzir os irmãozinhos, as irmãozinhas da igreja, irmão, isso é pecado. Defraudar é provocar no outro algo que eu não posso supri-lo, porque eu não sou casado com ele. Se você é casado com a tua esposa, você pode seduzi-la, né? Pode ter toda aquela intimidade. Dentro do casamento é abençoada pelo Senhor. Mas fora do casamento é chamado de defraudação. Defraudação. Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, olha só, ele está avisando, e testificamos claramente, ele é o vingador. Então quem é que vai vingar isso? Os defraudadores. Quem é que vai vingar os defraudadores? Aqueles que usam indevidamente o seu corpo e não vivem uma vida de santificação, de honra, dizendo não à imoralidade sexual, à pornéia, à prostituição. Quem é que vai ser o vingador, gente? O próprio Deus vai cobrar aquilo que você está fazendo com o seu corpo, usando indevidamente o templo do Senhor, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, usando para a prostituição um local onde Deus quer morar, onde Deus quer habitar, onde tem que ser santo, com santificação e honra, como diz aqui na palavra de Deus. Porque Deus não nos chamou, no versículo 7, para a impureza, mas sim para a santificação. Quem quer a santificação aqui, querido? Querida, a santificação é uma ação de Deus em nós, mas também é uma ação nossa na direção de Deus. É um trabalho conjunto. É eu me consagrando, é eu me santificando, é eu dizendo não para as propostas tentadoras do mundo lá fora, e Deus me capacitando a viver uma vida que agrade a Ele. Olha o versículo 8 para terminar. Desarte quem rejeita estas coisas. Não rejeita o homem, não rejeita a Betel, não rejeita o pastor Giovanni, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqueles que dizem, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso era na antiguidade. Acho que isso era no tempo de Jesus. Hoje os tempos são diferentes. Querido, você não está rejeitando a mim, você não está rejeitando a Igreja Batista Betel, você não está rejeitando a história da teologia cristã, você está rejeitando o próprio Deus. Isso é muito sério, gente. Amém? Qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida? 2 pontos. A minha e a sua santificação. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: Senhor, que eu não use nunca mais o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para desonrar o Senhor, mas que o meu corpo viva em santificação e honra diante de Deus. Qual é o terceiro ídolo, querido, que pode permear o teu coração? Além do sexo, além do dinheiro, o terceiro ídolo é o ego, o eu. Quando eu era pequenininho, eu me lembro que a gente estudava um material, inclusive eu tenho esse material, chamado Fundamentos para a Fé e Obediência. É um material tremendo, são 5 livrinhos que ensinam uma série de princípios da palavra de Deus. E dentre eles, logo no início, no primeiro livrinho, ele ensina isso. Quem é que reina no seu coração? É Jesus? É Deus? Ou é o eu? O ego? O ego é isso, gente, é um eu inflamado. É um apego exagerado aos seus achismos, à tua vontade, aos teus desejos. É um apego exagerado à tua autoimagem. Como nós vemos isso, gente? Pessoas que idolatram a sua imagem hoje.
Pessoas que se expõem demais. A sua beleza devia ser guardada para o marido, para a mulher, para a esposa, para o casamento. Estão se expondo na internet. A beleza que foi criada para a glória de Deus, amém? Amém, irmãos? A beleza foi criada por Deus. Não foi criada pelo diabo, foi criada por Deus. Deus é belo, a Bíblia diz que Ele é lindo. A criação de Deus é boa, é bela, é lindíssima. Mas tem gente que não sabe lidar com a sua beleza, com o seu eu, com o seu ego, inflamado, se expõe de maneira indevida, a sua beleza, os seus corpos. Às vezes se apega demais à questão da fama, querer aparecer para os outros, quer o tempo todo ser amado, ser desejado, ser curtido, ser comentado. Irmão, para com isso. Quem não sabe o que é, toda hora precisa ser alimentado dentro da sua alma. Para com isso. Às vezes esse ego, esse eu inflamado no coração, vira um ídolo no teu coração e coloca Deus em segundo plano, joga Deus para fora de dentro do seu coração. São pessoas ególatras, que idolatram o ego. Como meu pai brinca, né, quando ele ministra na área de família, ele diz, são os egolias. Os gigantes do ego, os gigantes do eu dentro do coração. Ególatras. A Bíblia chama eles de amantes de si mesmo. A Bíblia diz que são aqueles que colocam os seus desejos acima de tudo e de todos, deixando Deus e as coisas de Deus de lado. Às vezes são pessoas manipuladoras, engenhosas. Você conhece alguém assim, gente? Que tudo tem que ser do jeito dela, né? Que manipula, que age, que faz, e que se tiver que explorar os outros, usar, abusar, cuspir fora, não está nem aí. Usa e abusa das pessoas. Isso é um ególatra, é um egolias, é um ego inflamado, é uma pessoa manipuladora. Por detrás de todo manipulador existe um demônio que age na vida dela. Porque, querido, o chefe, o presidente do clube dos manipuladores se chama Satanás. Você que gosta de manipular o seu marido, né? Você, maridão, gosta de manipular sua mulher. Você, pai e mãe, que gosta de manipular os filhos. Irmãos, isso é errado. Deus não faz assim conosco. Deus nos faz seres livres. Deus respeita a nossa dignidade, Ele nos honra. Até se nós não queremos mais Ele, o que Ele faz? Ele respeita. Ele não nos manipula. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita as nossas liberdades. Deus é um Deus respeitador e não manipulador. Amém? Esses ególatras, eles acabam usando as pessoas como um meio para alcançar os seus fins. Pessoas são usadas, abusadas, descartadas, cuspidas, vomitadas, jogadas fora, como se fossem algo descartável. Porque o ególatra tem um ídolo no seu coração. E esse ídolo é o seu próprio eu. Lembre-se disso. Quem é que reina no teu coração, querido? É Jesus? Jesus é o rei soberano do seu coração? Ou é o seu eu? A gente vê muito isso no atendimento pastoral. Ah, pastor, eu acho isso, eu acho aquilo, a Bíblia diz isso, mas eu... O cara que fala muito eu, irmão, pode ter certeza que quem reina no coração é o ego, é o eu. O cara não entendeu nada, a pessoa não entendeu nada, que quando você vira crente, o eu tem que ir para a cruz, o ego tem que morrer. Amém? Eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me comprou com o seu sangue precioso. É a vontade de Deus, não é o que eu acho, é o que Deus acha que importa. Eu não sigo mais o meu coração.
Ai, pastor, eu fiz isso porque eu segui meu coração, porque eu senti no meu coração. A Bíblia diz em Jeremias mesmo, que o teu coração é enganoso e perverso. Se tu seguir teus sentimentos, tuas emoções, não usar a inteligência, o bom senso, a prudência, o discernimento espiritual, você só vai fazer burrada. Quem está reinando ali é o eu. Ai, mas eu queria seguir meu coração. Irmão, teu coração só vai te colocar em furada. Mas se você seguir Jesus, Deus só vai te colocar em lugar abençoado. Amém? E o último ídolo do coração são as pessoas, gente. Como tem gente colocando pessoas em primeiro lugar dentro do seu coração em vez de Deus. Tem gente que coloca os amigos antes de Deus. Sim ou não? Prefere agradar os amiguinhos em vez de agradar a Deus. Tem gente que coloca o namorado, a namorada antes de Deus. O relacionamento, a vida sentimental acima de Deus, irmão, está errado. É um ídolo no coração. Coloca o namorado, a namorada antes do Senhor. E tem gente que coloca antes da própria vida. Tem gente que tira a própria vida por causa de um relacionamento sentimental. Eu te pergunto, gente, quem é que está como ídolo no coração dessa pessoa? É Deus? Ou é o namorado, a namorada? O relacionamento, sei lá, a vida afetiva? Tem gente que coloca os filhos em primeiro lugar. São pessoas. Tem gente que coloca os heróis. Nós vemos hoje uma geração de adultos infantilizados. Sim ou não, irmãos? Adulto fazendo coisa de criança. Infantilizado, às vezes tirando dinheiro da casa, do pão, do leite, de umas boas férias com a família, para fazer uns hobbies ridículos. Hobbies de criança de 10 anos de idade. Adultos infantilizados. Gente gastando fortuna com hobbies e tirando o recurso que deveria ser usado para a família, para a esposa, para passear com a esposa, para investir na vida dos filhos. Mulher casada tendo que criar homem, barbado. Adultos infantilizados, mulheres infantilizadas que não querem amadurecer, não querem assumir seu lugar dentro dos lares, dentro da família, na criação dos filhos, estão terceirizando. Está errado, irmãos, está tudo errado. É inversão de valores. Colocar os filhos em primeiro lugar, os heróis musicais, seculares, os heróis gospel. Cantor gospel. Uma vez eu fui num show gospel lá em Belém, eu me lembro. Os crentes jogando calcinha. O cantor evangélico, meu Deus. Não estou falando sério. Mulher que se dizia crente tirando a calcinha e jogando pro cara. Aonde vai terminar isso, gente? Ídolos no coração. Pessoa chora quando vê o herói ali, o ídolo. É um ídolo no coração. Pessoas ficando dias numa fila para ir para um show de determinada o ídolo. É porque não tem pai e mãe. Porque se fosse meu filho, meu irmão, pelo amor de Deus, acampando na frente do estádio para ver o show do fulaninho de tal, e o pai e a mãe ali dando risada, achando bonito. Desespero para falar com o fulano, com o ciclano, para chamar atenção. Tem gente que se transforma, tem gente que se desonra, tem gente que se desumaniza, porque coloca pessoas como ídolos no seu coração. Irmãos, vamos acordar para tudo isso. Amém? A palavra está dizendo: convertei-vos,
A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, diz Paulo lá em Coríntios, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Se você não tem domínio em uma determinada área da sua vida, você tem um demônio naquela área agindo. Todo desequilíbrio gera dor. Fala comigo, todo desequilíbrio gera dor, gera sofrimento. Por isso, esse fruto do Espírito tão importante, chamado de domínio próprio, que em outras versões da Bíblia é chamado de moderação. Em outras versões, também é chamado de disciplina. Em inglês, é interessante essa palavra, significa self-control. Ou seja, alguém que controla a si mesmo. Alguém que lidera a si mesmo. Tem gente que quer liderar os outros, mas não lidera nem a si mesmo. Não tem domínio próprio. Não tem domínio de si. Quem não tem domínio próprio, querido, tem um demônio próprio agindo naquela área. Fala comigo, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Pessoas viciadas em internet, celular, em mensagenzinhas, né? Desviando o seu coração com esses ladrões de tempo. Pessoas viciadas em embriaguez, em alcoolismo, em drogas ilícitas, em jogos eletrônicos. Cuide dos seus filhos, querido. Tem muitas mulheres aqui casadas que têm filhos. Deixa eu falar para você. Você deixa seu filho solto na internet, seu filho solto nos jogos eletrônicos, você vai ter um filho viciado. Ai, pastor, mas quando eu falo para ele sair, ele endoida. É porque ele já está viciado. Todas essas grandes tragédias que aconteceram em Columbine, nos Estados Unidos, aconteceram agora lá na Nova Zelândia, o cara saiu matando 50 pessoas. Tudo isso é fruto de vícios de jogos eletrônicos. É uma molecada que não tem freio, que não tem pai e mãe, que vive jogando esses jogos absurdos, sem controle, sem equilíbrio. E aí acha que aquele mundo virtual é o mundo real. Pega a arma dos pais e sai querendo dar tiro em todo mundo, achando que isso é bonito, que é legal. Se alguém contraria ele, se alguém promove ira, raiva nele, pronto, já quer sair matando todo mundo, irmãos. Não é assim. Seus filhos precisam de limites, seus filhos precisam de disciplina, seus filhos precisam de você, papai e mamãe. Amém? É duro falar isso, mas precisa ser falado. Quais são os 4 ídolos que nós falamos? Primeiro, dinheiro, mamon. O grande concorrente de Deus nos nossos corações. Segundo, o sexo ilícito. O sexo fora do casamento. Terceiro, nós falamos sobre o ego, o eu inflamado. E quarto, nós falamos sobre as pessoas. Não idolatre o seu marido, não idolatre o seu casamento, não idolatre os seus filhos, querido. Deus é especialista em quebrar ídolos. Deus é especialista em pisotear e quebrar em ídolos. Se você colocar qualquer coisa no primeiro lugar que pertence ao Senhor, você está fazendo isso que o povo de Israel fez, colocando um ídolo no coração. Que nós possamos nos converter, amém? Que nós possamos nos voltar ao Senhor, possamos andar em sabedoria e graça diante de Deus. Fica de pé, querido, dê a mão para o irmão que está do seu lado. É tempo de ouvir os profetas de Deus, é tempo de arrependimento. Pode juntar aqui os corredores, isso, vamos fechar aqui os corredores, orar com os nossos irmãos. É tempo de se humilhar, é tempo de se quebrantar diante do Senhor, é tempo de nós nos consagrarmos, é tempo de nos santificar. Jesus está voltando. Fala comigo, Jesus está voltando. É tempo de santificar-se. Querido, Jesus está voltando. Feche os seus olhos agora. Deus chama o seu povo, ouça a sua voz, se converta ao Senhor, abandone os ídolos do seu coração.
Talvez você tenha colocado situações, pessoas, coisas no primeiro lugar da tua vida, querido. Você quer agradar todo mundo, mas está desagradando ao Senhor. Hoje é tempo de mudança na sua vida. O momento de se arrepender agora. Talvez amanhã seja tarde. Fala com Deus agora, pede perdão ao Senhor. Tem gente que idolatra o sentimento, tem gente que idolatra o poder, tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra pessoas, tem gente engenhosa, com o coração, com o ego inflamado. Tudo isso precisa ir para a cruz, tudo isso precisa morrer, para que Jesus venha viver dentro de você. Quando você vai para a cruz e morre, Jesus começa a viver, crescer e florescer na sua vida, querido. Jesus retoma o primeiro lugar. Jesus vem e toma o lugar que é devido a Ele dentro do nosso coração. O Espírito Santo vem e tira as ervas daninhas. O Espírito Santo vem e tira o engano, o engodo, aquilo que tem enganado, lesado, destruído a tua alma, o teu coração, a tua vida em Deus. É tempo de se converter, é tempo de se arrepender. O tempo de mudança é agora, irmãos. Fala com o Senhor. Diz para Ele em nome de Jesus: Senhor, nós quebramos nessa tarde todo e qualquer ídolo do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo entre nas recâmaras mais profundas da nossa alma, quebrando os ídolos que estão lá dentro, ó Deus. Os ídolos que nos afastam de Ti, que nos alienam do Senhor, que enfraquecem a nossa vida espiritual, que nos fazem minguar, mesmo vindo na igreja. Pai, Deus vai tirando isso, vai arrancando isso, Pai, esses ídolos que produzem pecados, que produzem anomalias comportamentais, que produzem, ó Deus, um ser que nós não somos, ó Deus, alimentados pelo diabo, por demônios, por essas setas malignas dentro do nosso coração. Senhor, nós quebramos agora, nós pisoteamos esses ídolos, nós quebramos e desfazemos em nome de Jesus, nos posicionando diante de Deus e dizendo: Tu és o Rei soberano do nosso coração, dizendo: venha a nós o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra